Bom dia, hoje está de manhã, se você estiver vendo de noite, me desculpe, mas a gente está aqui numa localidade muito familiar para nós e hoje, para terminar essa série sobre as esferas de influência da sociedade. Foi uma série fantástica, eu particularmente estou muito ansioso para essa mensagem de hoje porque nós vamos falar sobre dois assuntos que na verdade se resumem em um assunto só: religião. É uma palavra muito pesada hoje em dia. No meio religioso, a palavra religião tomou um sentido pejorativo e fora do meio religioso, a maioria das pessoas não consegue compreender o significado dessa palavra. Então hoje eu quero falar sobre religião e sobre igreja. E nada mais propício para nós do que gravarmos essa mensagem aqui, nesse local que foi igreja para nós durante muito tempo. E aí já começa várias das desconstruções que eu quero te apresentar hoje. Separe aí o seu momento de oração com a sua família, o seu momento de louvor. Nós vamos colocar uma música aqui que fala a respeito dessas coisas, que ensina a respeito dessas coisas. E logo depois eu volto com a nossa mensagem, hoje em alguns pontos dessa praça, para falar a respeito de religião e de igreja. Um bom momento de oração e até já. Tudo bem, irmãos? Como vocês passaram a semana? Foi tudo legal? Eu espero que sim, de verdade. Nós esperamos que sim, de verdade. Nós estamos muito felizes de estar aqui
é muito importante para nós, sabe? É levar a palavra de maneira cantada até o seu lar. E enquanto a gente faz isso, a gente adora a Deus juntos. Eu queria te convidar para essa canção que nós vamos cantar agora, que tem tudo a ver com a palavra de hoje, a realmente rasgar o seu coração na presença de Deus, que você de verdade louve a Ele, que você não deixe de fazer o que você está fazendo agora, não. Continua aí lavando a sua louça, lavando o seu banheiro, fazendo o seu almoço, ou preparando o seu lanche, se você estiver vendo à noite, para poder lanchar, mas queria que você comigo adorasse o Senhor de verdade nessa hora. De todo o seu coração, conosco aqui, com as irmãs, com o Davi. De fato, o meu coração está muito feliz de estar aqui. Eu não me canso de agradecer a Deus por essa oportunidade, porque para mim é muito importante estar fazendo o que eu estou fazendo agora. Que Deus possa abençoar a sua vida e através desse louvor você possa ser curado, possa ser restaurado e que Deus seja louvado sempre. Leão e o
Oração é muito bom. Oração é muito bom. Louvar é muito bom. Eu estou muito ansioso no bom sentido, óbvio, para o momento que a gente puder fazer isso junto de novo. Bom, se você está nos visitando, um bom dia. Talvez você tenha pego essa transmissão no meio. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Espero que você tenha uma ótima experiência hoje. Hoje é dia 23. A nossa igreja já, no meio dessa pandemia, nós já retornamos nossos encontros presenciais aos poucos. Mas as nossas atividades digitais continuam. Então eu espero que você se sinta em casa, espero que você tenha uma ótima experiência. E se você já faz parte da capela e de repente não pode estar conosco presencialmente, mas está acompanhando aqui, espero que seja uma ótima experiência para você. Hoje nós vamos concluir a nossa série sobre as 7 esferas de influência da sociedade. Nós falamos de governo, família, falamos de educação. A série foi muito boa, falamos de mídia. Mas hoje nós deixamos o último assunto para tratar sobre igreja e religião. Assuntos, como eu disse, bem mal entendidos. Bem mal entendidos ficou bem estranho, né? Mas, assuntos mal entendidos na sociedade, no meio religioso, um termo pejorativo, né? Religião. E fora do meio religioso, acabou que se tornou um termo mal compreendido. Mas eu quero juntar esses dois termos para falar sobre religião. A religião sempre foi parte da construção de pensamento da humanidade. A religião sempre foi pioneira na construção de pensamentos, em filosofia, desde os primórdios filosóficos, desde os filósofos pré-aristotélicos, pré-socráticos. Já se falava a respeito de origem, a respeito de Deus, a respeito de religião. E hoje eu resolvi gravar essa mensagem parcialmente nesse símbolo da religião, a igreja. Nós acabamos por tornar isso daqui um símbolo que, entre aspas, representa a igreja. E hoje, como eu disse no começo dessa mensagem, eu quero desconstruir muita coisa. Na verdade, eu vou jogar no chão muitas das nossas ideias e convicções a respeito de igreja. Quando a gente olha para isso daqui, a gente erroneamente nomeou esse prédio igreja. E não era isso que Deus, essa é a minha prepotência em presumir isso, e o próprio Jesus Cristo tinham em mente quando eles falavam sobre igreja. Nessa intenção de falar sobre igreja, eu quero apontar um texto para que a gente entenda e consiga redimir essa esfera da sociedade, como aconteceu com todas as outras. A intenção é redimir a esfera da religião. A religião sempre fez parte da nossa história. Eu me lembro de pelo menos 2 clipes, um deles ficou até famoso, viralizou na internet, e aí a gente volta na esfera das mídias, e o título do clipe era "Por que eu amo a Jesus, mas eu odeio a religião?". E isso viralizou pela internet. Um outro clipe que viralizou também, a gente pode colocar um pedacinho dele aqui, é um rapper chamado Propaganda, falando a respeito do evangelho. São 2 clipes em inglês, obviamente, mas que falam a respeito desse contraste de realidades. E aqui, na frente da igreja, eu quero levantar um texto que muito provavelmente você conhece. Talvez você, mesmo nunca tendo participado de igreja, já tenha ouvido alguém dizer algo parecido com isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E a gente acaba colocando a culpa no diabo de muita coisa. O diabo acabou se tornando a nossa lixeira espiritual. E aí eu já quero começar a desconstruir. Esse é o texto que eu vou usar, João capítulo 10, nós vamos falar a respeito desse texto. Mas num pedaço desse texto onde esse versículo é destacado, muitas pessoas repetiram ao longo da história da igreja: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E hoje eu quero te dizer que o diabo não veio para matar, roubar e destruir. E essa vai ser uma desconstrução pesada. A gente vai entender isso no texto. Muita gente acha que o diabo é o nosso maior inimigo. E eu acho que o nosso maior inimigo não é o diabo. O diabo não veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para abrir os seus olhos. E é estranho eu, na frente de uma igreja, falar para você que o diabo veio para abrir seus olhos. Mas na primeira aparição de uma representação do diabo na nossa literatura bíblica, a gente vê o diabo conversando com 2 personagens, Adão e Eva. E nesses 2 personagens, o diabo não mata, destrói, nem rouba nada.
tudo se resume na culpa de Adão. O que o diabo faz? O diabo, ele mostra para Adão e para Eva a capacidade que eles tinham de ser desobedientes. O diabo não veio para matar, roubar, destruir. O diabo veio para te incentivar a desobedecer. A desobediência, ela está ligada com a independência. O diabo, quando ele oferece para Adão e Eva essa oportunidade de serem igual a Deus, ele diz, olha, se vocês se tornarem independentes, vocês vão ser igual a Deus. E nessa busca da independência, um dia eu quero falar a respeito disso também, uma mensagem que eu preparei num tempo especial, a diferença da autoajuda e da autoajuda. Autoajuda fala sobre independência, autoajuda fala sobre total dependência. Um dia eu quero pregar essa mensagem, mas o diabo não veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para abrir os seus olhos. E quando ele abre os seus olhos, eu acredito que a gente aprende mais quando abre os olhos do que quando abre a boca. Muitos de nós estamos abrindo a boca sem abrir os olhos. E eu preciso te alertar para isso. O diabo veio para abrir os seus olhos. E quando ele abre os nossos olhos, quando a gente vê a realidade nua e crua, e quando a gente percebe que isso daqui é um prédio bonito, que tem o seu valor, que tem a sua utilidade, mas não é a igreja de Jesus. Quando a gente percebe que esse monumento não pode tomar o lugar da igreja do Cristo, a realidade fica um pouco mais turva no começo, mas vai se clareando ao longo do tempo. E esse convite é que eu quero fazer para você. Nós vamos nos aprofundar em João, capítulo 10, onde Jesus apresenta algumas características dessa igreja e dessa religião saudável. Eu quero fazer um trocadilho e aí a gente vai descer ali para a praça, que é um cenário muito familiar para nós. Mas eu quero fazer um trocadilho. A gente está acostumado a muitas palavras em inglês no nosso vocabulário, mesmo em português, né? A nossa igreja, por exemplo, chama-se Capela Church. Então a gente acabou adaptando muita coisa, né? Hambúrguer e por aí vai. E eu quero fazer um trocadilho, presta bem atenção nesse trocadilho. A gente vai colocar uma legenda aqui para você poder entender. A religião e a igreja, principalmente, ela não pode ser mais a igreja. A em inglês, we. A igreja. Ela tem que ser igreja. Olha que interessante, em português soa bem. Ela não pode ser a igreja. Ela tem que ser igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo, na história da igreja, na história do corpo do Cristo, nós colocamos o diabo como nosso principal inimigo. E o principal inimigo da igreja, sabe quem que é? Você e eu. Nós somos os principais inimigos do corpo do Cristo. Enquanto, pela misericórdia de Deus, Ele nos acolhe e nos acrescenta no corpo dele, nos chama de filho dele, nos adota, mesmo quando nós não merecíamos, ao mesmo tempo, nós criamos uma organização, uma instituição, uma empresa que a gente chama de igreja, e nós colocamos o homem no centro e tiramos Cristo do centro da igreja. O homem passou a ser o centro da igreja e a igreja se tornou um lugar onde você escuta palestras a respeito de eu posso ser melhor, eu posso ser mais feliz, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, ao passo que a gente deveria estar falando obrigado Deus porque o Senhor me salvou, obrigado porque você me tirou da lama, obrigado porque você me perdoou dos meus pecados. Nós tiramos o Cristo do centro da igreja, nós tiramos o Cristo do local da cabeça da igreja e colocamos o homem, uma organização que é dirigida, presidida, uma organização presidida pelo homem, uma organização dirigida pelo homem. O maior inimigo da igreja não é o diabo. O diabo não tem poder nenhum contra a igreja do Cristo. O diabo não tem poder nenhum contra aqueles que são salvos e remidos pelo sangue de Jesus. O diabo não tem influência nenhuma na vida daqueles que entregaram a sua vida no altar de Cristo. O diabo não tem influência nenhuma por aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, por aqueles que foram chamados por esse chamado celestial. O diabo não tem poder com essas pessoas. O maior inimigo da igreja, o maior inimigo da religião verdadeira, da religião que significa se religar com Deus, somos eu e você. E hoje, a minha proposta é, ao lermos João capítulo 10, que a gente entenda de uma vez por todas como ser essa igreja e essa religião saudável para redimir essa esfera
e apresentar para o mundo uma proposta não nova, uma proposta não diferente, uma proposta original, a proposta do Cristo a respeito de ser igreja. Vamos lá? Estamos aqui na Praça Japão. Para quem já faz parte da nossa igreja há muito tempo, como disse o Serginho, assim que a gente chegou aqui, lugar nostálgico, muitas coisas aconteceram aqui. Aqui nós fomos igreja por 1 ano. E foi por isso que eu fiz questão de gravar o começo dessa mensagem lá em cima, num prédio estabelecido, e logo aqui embaixo, para te mostrar que ser igreja não depende tão somente de um espaço. E mesmo aqui, nesse espaço aberto, em ar livre, participar de um culto neste local não nos faz igreja, se essa é a única atividade que nós realizamos. Na verdade, ser igreja tem muito mais a ver com a essência que foi plantada dentro de você do que com as atividades que nós realizamos. Por isso, hoje eu quero embarcar com você numa aventura em João capítulo 10. Eu particularmente sou suspeito para falar porque, na minha opinião, o Evangelho de João é a parte supra-sumo do Novo Testamento. É o Evangelho de João que mostra para nós a identidade de Jesus. Inclusive, nós temos uma série inteira na capela chamada Eu Sou, onde nós passamos pelos episódios da vida de Jesus, onde ele diz quem ele é, qual é a identidade dele. Inclusive, João capítulo 10, onde ele afirma ser a porta, o porteiro, o bom pastor, termos que nós vamos usar hoje. E eu, como eu disse, eu sou suspeito para falar, eu amo o Evangelho de João, mas hoje, ao invés de uma pregação, eu quero te convidar para uma jornada, uma caminhada. Eu quero te convidar para um passeio nesse texto e eu quero, de dentro daquilo que flui do Espírito, a partir daquilo que flui do Espírito em mim, eu quero compartilhar algumas coisas que eu vejo nesse texto. Primeiro, para que você não seja enganado, o texto de João, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Esses versículos, eles são a continuação de um debate polêmico. No capítulo 9, Jesus realiza a cura de um cego de nascença. E essa cura dá um rolo danado, porque nunca na história da humanidade havia se ouvido falar de alguém que curou um cego de nascença. E quando Jesus realiza isso, em função da religiosidade dos judeus, os líderes da sinagoga chegam para Jesus e falam: como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Chegam para o cego, na verdade, o que foi curado. Quem foi que te curou? Foi Jesus mesmo. E eles interrogam os pais do cego e os pais recusam-se a responder porque temem ser excluídos do regime religioso deles. E é isso que acontece hoje dentro das igrejas e com a religião. A religião se tornou um clube onde as pessoas temem ser expulsas desse clube por um mero status social. E isso não tem nada a ver com a religião que Jesus quis nos ensinar. E nesse rolo todo, um dos ápices do capítulo 9 de João é quando o cego é interrogado pela última vez, obviamente depois de já ter recuperado a sua visão. E quando ele é interrogado, ele responde de uma maneira muito enfática. Eles perguntam para ele: cara, como que foi essa cura? Quem que te curou? Ele fala: cara, quem me curou? Eu não sei. O cara falou para mim que era Jesus, que era o Filho de Deus. Mas vocês não querem acreditar? O problema é de vocês. O que eu sei é o seguinte: eu era cego e agora eu vejo. Contra fatos, mano, não há argumento. Eu era cego, agora eu vejo. Agora o que vocês querem acreditar é o problema de vocês. Se vocês querem ficar presos nessa religiãozinha, nesse sisteminha de vocês, de rituais, que já há milhares de anos os profetas vêm dizendo que Deus já não aceita, problema de vocês. Eu quero seguir Jesus. Eu quero a religião verdadeira. E aí começa o capítulo 10, que é por onde nós vamos passar. Inclusive, eu quero reforçar a ideia que eu compartilhei com você lá em cima. Pode parecer um choque para você. E quando eu disse o diabo não veio para matar, roubar e destruir. Claro, eu não estou querendo dizer para você que o diabo é seu amigo. Não. Mas o maior inimigo de uma religião genuína é esse egoísmo e essa vontade de independência do ser humano. Nós não fomos chamados para ser independentes, nós fomos chamados para ser totalmente dependentes de Deus. Nós não fomos chamados para ser felizes,
Nós somos chamados para conhecer a verdade. A felicidade é um estado passageiro desse tempo que nós inventamos esse nome. O que nós precisamos buscar é essa alegria do Senhor na eternidade. É totalmente diferente. E em João capítulo 10, quando ele continua essa conversa, ele faz alusão, por isso é importante você entender o contexto, ele faz essa alusão às coisas que aconteceram. Então nós vamos ler e eu pretendo oferecer aquilo que eu consegui aprender ao longo do tempo com esse texto. Versículo 1 do capítulo 10, Jesus diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Na verdade são sinônimos aqui, mas Jesus está dizendo o seguinte: aquele que não entra pela porta, e nesse capítulo 10 aqui Jesus faz um exercício clássico dos pregadores, da oratória judaica, onde ele se apresenta como diversos personagens. Ele é a porta, ele é o porteiro, ele é o pastor, ele é várias coisas aqui. Então você precisa entender como Jesus vai se movimentando. Mas ele diz, quem não entra pela porta, e nesse momento eu sou a porta, porque lá na frente ele fala, eu e meu pai somos um. Então se o meu pai é a porta, eu também sou a porta. E quem não entra por essa porta é um ladrão, é um assaltante. Primeira coisa que eu quero falar para você: uma religião saudável, uma religião redimida, entende que a entrada e a saída é Cristo. A entrada e a saída para esse relacionamento é o Cristo. Mais nada. E ele continua, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E aí, ele sendo a porta e Deus sendo a porta, Jesus tem essa autoridade de passar pela porta tranquilamente. Eu poderia aqui te explicar o que ele quer dizer com a porta do aprisco. Eu poderia te mostrar uma alusão no Salmo 23, quando o pastor de ovelhas no deserto monta um pequeno aprisco bem semelhante a esse aqui, ó. Aqui na Praça Japão, essa redoma é muito igual isso daqui. Esse pedaço aqui era meio que construído com pedras e barro para os lobos não passarem, e ficava uma porta pequena, uma portinha onde o pastor deitava, e ele era ali também o porteiro. Talvez a gente possa reproduzir isso para você e te mostrar como isso aqui funcionaria como um rebanho. E aí ele diz, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Só ele entra pela porta. Eu podia também, ao invés dessa alusão do pastor no deserto, te levar à lembrança dos pastores de Israel, que na verdade pastoreavam vários pequenos rebanhos das famílias, porque as famílias não tinham grandes rebanhos. E ali, quando ele chegava na casa do João ou da Maria, para levar as ovelhas para pastar em pastos verdejantes, ele batia a porta, e quando ele batia a porta, o dono das ovelhas abria a porta porque reconhecia a voz do pastor. E as ovelhas se alegravam porque reconheciam a voz do pastor. Existe um mito, um conto, que é bem provável que seja verdade, que quando os pastores, esses pastores que eram contratados para passear com essas ovelhas, e passavam anos passeando com essas ovelhas, quando eles eram trocados ou eles mudavam de cidade, e chegava um outro pastor, e num pequeno rebanho de 5, 6 ovelhas existia ali essa familiaridade com o pastor batia a porta e chamava, as ovelhas não vinham. E conta a história, conta o mito que as ovelhas batiam a cabeça contra a parede a ponto de sangrar, porque não entendiam por que o meu pastor não está me chamando, por que eu estou ouvindo a voz de outro pastor e não consigo reconhecer a voz do meu pastor. Cadê o meu pastor? Eu podia também te contar a história do pastor que saía pelos vilarejos de Israel e vários pastores com vários rebanhos, e quando esse pastor, com um chamado exclusivo, levantava sua voz, só o rebanho dele se movia em meio a milhares ou centenas de ovelhas, porque aquelas ovelhas reconheciam a voz do pastor. Tudo isso você encontra na internet, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero destrinchar esse texto aqui a ponto de você entender o que é uma religião saudável, uma religião redimida, uma igreja redimida. Versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, como eu disse. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Quero fazer mais uma observação aqui. Uma religião saudável não é uma igreja de multidões.
Uma religião saudável é um grupo de pessoas pastoreadas por Cristo, onde os seus nomes são conhecidos. Se o seu nome não é conhecido na sua igreja, se você não tem familiaridade com 2, 3, 4, 5 pessoas talvez, para que saibam a sua necessidade pelo nome, eu quero te alertar, você não está numa igreja, você está numa empresa. Você precisa de um grupo pequeno, de um pastor que cuide da sua vida. E eu não estou falando do pastor da organização, não. Eu estou falando desses grupos pequenos, independentes, autônomos, totalmente dependentes do Cristo. Independentes que eu digo entre si, mas totalmente dependentes de Deus. Isso é igreja. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Para fora, para o pasto, para que elas possam ser alimentadas. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ou seja, numa igreja saudável, numa religião saudável, ninguém fica para trás. Numa outra parábola, Jesus conta a história da ovelha perdida. E na história da ovelha perdida, ele diz que ele deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Por quê? Porque o bom pastor não deixa ninguém para trás. O bom pastor olha para todas as ovelhas com misericórdia e não só para aquelas ovelhas que lhe dão lucro. Isso não é pastor. Isso é aquele que é contratado e só trabalha pelo seu salário. A gente vai ver isso aqui mais lá na frente. Ele vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mais uma observação. Numa religião saudável, numa religião redimida, é claramente identificado o líder que vai à frente, o líder que mostra o caminho, o líder que enfrenta os perigos antes das ovelhas, o líder que se coloca em perigo por causa das ovelhas. Você precisa se perguntar, no contexto que você se encontra, aonde está o seu pastor? Se você e eu somos ovelhas, aonde está o nosso pastor? Estas o seguem porque conhecem a sua voz, versículo 5. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão do estranho, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus contou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava lhe falando, porque esses não eram as suas ovelhas. Lá na frente a gente vai ver Jesus deixando isso muito claro no capítulo 10. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Jesus já disse que ele é a porta, que ele é o porteiro, e aqui ele enfatiza: eu sou a porta das ovelhas. Não é à toa que Jesus disse 4 capítulos para frente, João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O que ele quer dizer? Eu sou a porta, eu sou a entrada. A religião precisa ser redimida a ponto que nós entendamos que o exercício de um culto litúrgico não representa a nossa religião. O que representa a nossa religião é uma vida em Cristo. E uma vida em Cristo é uma vida em sacrifício em prol do próximo. Isso é a religião verdadeira. Como o irmão de Jesus disse, Tiago, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e não se deixar contaminar. Ou seja, é cuidar daqueles que estão marginalizados, é cuidar daqueles que não se encaixam no sistema religioso. É ser uma igreja para quem não gosta de igreja. Me perdoe o trocadilho, mas eu não consigo me segurar. A verdadeira religião se baseia no exercício de proporcionar uma experiência para aqueles que nunca tiveram essa experiência. É um exercício que não espera lucro em troca. Essa é a verdadeira religião. Então Jesus afirmou: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que eles tenham vida, e vida abundante, ou vida plenamente. Vida plena. Cara, esse texto aqui deixa muito claro para nós que esse erro clássico de muitos pastores, de dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir, esse ladrão e assaltante aqui que Jesus fala, não é o diabo, são os mestres da religião que vieram antes de Jesus. Esses que vieram antes de Jesus com promessas vazias, esses matavam,
roubavam e destruíam. Matavam a esperança, roubavam a esperança de uma vida eterna das pessoas. Eles privavam as pessoas de entrar no reino de Deus. Eu me lembro de uma passagem, se eu não me engano, no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz para os fariseus, ele diz o seguinte: vocês não entram no reino de Deus e ainda escondem a chave para que aqueles pequeninos não consigam entrar. Tudo por causa do peso que vocês colocam em cima deles. Ei, deixa eu confessar um negócio para vocês, se você já faz parte da capela. Eu vou confessar um negócio aqui que pode ser contraproducente, contradizente, é contra tudo. Mas no meio dessa pandemia eu aprendi algumas coisas. Uma das coisas que eu aprendi é que eu coloquei um peso em cima de você. Eu coloquei um peso em cima de você. Eu te convenci a pintar a igreja. Eu te convenci a construir muro. Eu te convenci a fazer sofá. Eu te convenci a doar dinheiro. Eu te convenci a se voluntariar. Tudo culpa minha. E isso é uma confissão de pecados que eu estou fazendo para você. Sabe por quê? Porque nada disso tem a ver com a igreja. A gente podia voltar para cá agora, para a Praça Japão. Durante essa pandemia eu fui bem tentado a abandonar o nosso espaço. Porque eu me tornei aquilo que eu mais critico. Eu me tornei o cara que prega o prédio, a instituição, a religião. Um Deus falso. Um Jesus falso. Jesus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada disso. Deus nem se agrada de nada disso. E agora? O que eu faço, Pedro? Agora eu acho que você deveria ouvir a voz do pastor, do bom pastor. Não do Pedro, do bom pastor. Para que ele está te chamando? Eu sei para que ele está me chamando. Eu consigo ouvir o meu nome. Eu identifico a voz dele. Mas eu fui privilegiado. Talvez a minha conversão radical ou a minha radicalidade mesmo, eu fui privilegiado. Mas e você? O que Jesus está falando para você agora? Enquanto igreja, nós tomamos a decisão de voltarmos aos nossos cultos presenciais, e nem sei se isso cabe aqui nesse texto, mas eu quero que isso fique bem claro para você. Esse exercício é bom para nós. Enquanto a gente adora a Deus, Ele nos proporciona a experiência de sermos renovados. Isso é bom para nós. Eu entendo que em casa não dá para fazer isso, mas isso sou eu. E você? Eu não quero que você pense que você tem menos fé ou que você foi excluído da capela porque você não quer participar dessa ou daquela atividade. Eu não quero que você pense que você é menos cristão porque você não doa dinheiro. Eu não quero que você pense que você é menos cristão porque você não se voluntaria. Não. Eu quero que você tenha a certeza do seguinte. Jesus disse para você isso aqui, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você sabe o que essas ovelhas fazem por esse pastor? Nada. Nada. Elas não precisam dar lã, elas não precisam dar leite, elas não precisam ser sacrificadas, elas não fazem nada. E mesmo assim ele diz, eu sou o bom pastor. Já o assalariado, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Ei, o que eu vou falar aqui é mais difícil para mim de falar do que para você de ouvir. Nesse contexto aqui, tem dois pastores, o bom pastor e o assalariado. Eu sou o assalariado. Eu não sou o bom pastor. O bom pastor é o Cristo, é Jesus. Eu sou o assalariado. E olha o que ele fala do assalariado, olha o que ele fala de mim. E eu estou me colocando nessa posição de propósito, tá? Porque logo depois disso eu vou me tirar dessa posição e vou me colocar como ovelha, como você. As ovelhas não pertencem ao assalariado. Assim, quando ele vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o rebanho se dispersa.
Ele foge porque ele é assalariado e ele não se importa com as ovelhas. Gente, nossa, como eu gostaria que toda a nossa igreja visse essa mensagem para perceber o quão frágil eu sou como ser humano. Durante essa crise, várias vezes eu fiquei bolado. Várias vezes eu tive raiva de você que está me assistindo. Várias vezes raiva é um sentimento muito pesado, né? Mas várias vezes eu fiquei triste. Várias vezes eu coloquei a minha expectativa acima da realidade do reino de Deus. Eu criei uma expectativa em cima das pessoas de que elas fossem fazer o que eu estou fazendo. Isso nunca vai acontecer. Então eu quero aproveitar essa mensagem para reforçar. O bom pastor, ele dá vida por você. Você não precisa fazer nada para pertencer ao rebanho. Por quê? Porque é ele que te traz para o rebanho dele. É o pai que traz. E quando o pai traz, ninguém consegue tirar as ovelhas da mão do pai. E não é uma pandemia, não é um líder falho como eu, não é a volta ou a não volta aos cultos que vai tirar as pessoas do rebanho de Deus, cara. O rebanho de Deus vai além das paredes da igreja. O rebanho de Deus vai além da religião. A religião é um instrumento de manipulação que nós inventamos quando a gente pinta uma caricatura de Deus. A gente não precisa dessa religião. Eu preciso dessa religião aqui, ó, de João 10. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você já conhece a Jesus como seu pastor? Talvez você está assistindo essa mensagem e você nunca frequentou a igreja. Talvez você nem sabe o que é ter fé. Talvez você nunca leu Bíblia e você vai lendo para que essa fé se desenvolva em você. Mas você conhece Jesus? Talvez você não tenha se encontrado no rebanho da vida porque não ouviu a voz do seu pastor ainda. Talvez é isso que falta para você. Eu quero te convidar hoje. Por que não se render? Por que não se render a essa voz que chama pelo seu nome? Que diz: ei, João, Marcelo, Lohane, Sérgio, Rosa, Daniel, Gleice, Cássia, Ulisses, Welton, Igor, Níger, Gabi, Dani, Luana, Bruno, Wesley, Hugo, Hernani, Diego, Diogo, Heitor, Bianca, Betânia. Por que não? Esses são os nomes que eu consegui lembrar. Norberto, Fatinha, Claudeci, Michele, todas as nossas crianças, Naline, Pedro. Por que não se render? Eu aprendi durante essa pandemia que a gente não aceita Jesus, a gente se rende. Você tem duas maneiras de fazer isso: ou você se rende ou ele te rende. Se você se render é mais fácil. De uma maneira ou outra, se ele te chamou, vai acontecer. Ou você se rende ou ele te rende. Jesus continua ainda dizendo: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas vão ouvir a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Mais um apelo que eu quero fazer para você, Capela. Vocês me deram a honra, o privilégio de te servir. É um privilégio te servir. Me perdoem por todas as vezes que eu tentei determinar o que vocês têm que fazer, mano. Não é isso. Todos nós somos um rebanho só. Quando Jesus fala que eu tenho outras ovelhas e eu vou buscar essas ovelhas e elas vão ouvir a minha voz e vai haver um rebanho e um pastor. Eu preciso que você entenda. Tem que haver espaço para todo mundo na nossa casa. A nossa casa não pode ser só de branco ou só de preto, só de rico ou só de pobre, só de crente ou de não crente, só de batistas ou presbiterianos, só de pentecostais ou reformados. A nossa casa tem que ser para todo mundo,
Porque Jesus disse que as ovelhas que não estão nesse aprisco agora, eles vão ouvir a voz. E quando a gente lê, por exemplo, lá a carta que o apóstolo Pedro escreveu, ele diz: Deus não está atrasado. Deus é paciente. Ele está esperando com paciência até que o número total de todos aqueles que foram chamados encontrem arrependimento. Eu não acredito que Deus está atrasado, eu acredito que Deus está chamando. E com muita paciência Ele está esperando. Ele está esperando. Os que são teimosos. Cara, eu era muito teimoso. Eu lembro que quando eu me converti, eu me converti. Que expressão idiota. Eu não me converto, porque não é uma autoconversão. Mas eu lembro que quando Jesus me salvou, eu estava correndo de Jesus. Eu não queria nada com Jesus, eu não queria nada com Deus, mas Ele insistiu em mim. Essa semana eu fui criticado por uma amizade que eu desenvolvi, e eu não vou ficar falando nome aqui porque eu entendo que eu já sou um cara maduro. Eu fui criticado por umas amizades que eu desenvolvi, e os caras falavam assim: esquece esses caras não querem nada com o reino de Deus. E na minha mente eu ficava: pô, Deus foi paciente comigo, mano. Eu preciso ter paciência com esses caras. Tanto o cara que exige que eu não tenha amizade com determinadas pessoas, quanto aquele cara que tá teimando e tá falando besteira. E aí eu mandei uma mensagem para dessas amizades. Falei: cara, eu queria te alertar, mas assim, em amor, cara, quando você for falar dessas coisas, pensa em como você vai falar e tal. E aí essa mensagem assim ganhou meu dia. Ele falou assim: cara, você não precisa medir palavras comigo, porque eu já me sinto amado por você. Eu comecei esse versículo dizendo que você, Capela, posso te chamar de Capela? Você, Capela. É tão bonito, né? A gente dizer: cara, eu sou a Capela. Tá parecendo até aquela propaganda dos mormons, né? Eu sou mormon. Eu sou a Universal. Mas assim, toda seriedade, se eu puder te chamar de Capela, né? Esses nomes que eu citei, isso que eu esqueci, perdão, cara, se eu esqueci o seu nome, não foi por mal. Mas você me deu essa honra e esse privilégio de te liderar nesse caminho. É uma honra, é um privilégio, e eu quero fazer jus a isso. Me perdoa se eu coloquei as minhas expectativas na frente do amor. A partir de hoje eu prometo para você que eu vou tentar o máximo que eu puder ser imitador de Cristo. Eu vou tentar o máximo. Eu não vou ser o bom pastor, mas eu vou tentar ao máximo ser um pastor bonzinho, vai. Assim, mais ou menos. Eu vou tentar ao máximo te amar com tudo que eu puder. Para você perceber a palavra. Para você perceber o amor que Jesus tem por você quando eu expressar o meu amor por você. Eu, sinceramente, cara, eu não preciso pregar. Eu amo isso daqui, cara. Eu amo Bíblia. Eu amo o Novo Testamento. Eu amo pregar. Mas eu não preciso pregar. Eu só preciso demonstrar para você. Jesus termina dizendo o seguinte: por isso, depois de dizer que vai haver um rebanho e um pastor, por isso é que meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida e eu mesmo retomo ela, ninguém tira de mim. Mas eu dou a minha vida de livre e espontânea vontade, não é uma obrigação. Eu quero ser assim. Eu espero que você queira ser assim com seus pequenos grupos, com seus grupos de conexão. Esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. Que ordem é essa? Ame uns aos outros. E durante essas palavras, o versículo 19 diz assim: durante essas palavras os judeus ficaram divididos. Muitos deles diziam que ele estava demoniado e que ele enlouqueceu. E outros diziam que um endemoniado não fala essas coisas e um endemoniado não abre os olhos dos cegos. Bom, a gente termina essa série falando sobre religião. Eu quero te convidar a esquecer tudo que você sabe sobre religião. Eu quero te convidar a esquecer tudo que você sabe sobre igreja. Eu quero te fazer um convite um tanto quanto heróico. Eu quero te convidar a reconstruir a igreja. E agora eu não estou falando da capela. A capela está aqui. Com ou sem prédio. Se amanhã, se eu tiver errado, eu até arrepio de falar isso, cara. Se eu tiver errado e a gente precisar devolver o nosso prédio, que a gente devolva o nosso prédio. Se a gente não puder adorar na rua, que a gente adore em casa.
Se a gente não puder adorar em casa, que a gente adore em silêncio. Mas que essa conexão que nós criamos nunca se acabe. Mas tendo isso firmado no fundamento de Cristo, na pedra fundamental que é o Cristo, eu quero te fazer um convite. Hoje é dia 23. E eu não vou te convidar para vir no culto, não é isso. Você vem no culto se você quiser. Eu vou estar lá, eu gosto, mas não quero que isso sirva como condenação. Eu quero te convidar a reconstruir a igreja, mas com seriedade. A partir de agora, eu prometo para você que eu não quero pregar mais mensagenzinha. Eu não quero mais construir uma série que fale as suas necessidades. Eu quero pregar aquilo que Deus diz que é para pregar. Eu quero pregar aquilo que Jesus nos deixou para pregar e eu quero viver o que Jesus nos deixou para viver. E eu quero te convidar para construir essa igreja. Volta Redonda precisa ouvir esse evangelho. Uma igreja para a nossa cidade, uma igreja para aqueles que não gostam de igreja. Eu quero te convidar a destrinchar os ensinamentos de Cristo de tal maneira que a gente tenha maturidade para, se necessário, deixar isso aqui de lado, deixar a religiosidade de lado para exercitar o amor. Se você precisar escolher entre zelo e amor, escolha o amor. Eu quero te convidar a escandalizar tudo que você já conhece a respeito de igreja. Eu quero te convidar a começar do 1, não do 0, do 1. Porque o 1, Jesus já fez. Ele é a porta. Uma religião redimida entende que a entrada é Cristo. Ele é o porteiro. Uma religião redimida entende que quem autoriza a entrada das ovelhas é o Cristo. Não sou eu, nem você. Uma religião redimida é uma igreja que entende que o porteiro, a porta e o pastor é Cristo. Uma religião redimida é uma religião onde as ovelhas suprem as suas necessidades no bom pastor, não no copastor. Uma religião redimida é uma religião que anda sim, lado a lado com a igreja, mas a igreja não é o ai igreja, é o ri igreja, é a igreja dele. E eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: em tudo que vocês fizerem, irmãos, seja comendo, bebendo ou qualquer ato de prática, em tudo que vocês fizerem, façam como se fosse para Deus. Façam como se fosse para Cristo, porque em Cristo coube toda a divindade de Deus. E nele, por ele e para ele. Grava bem isso. Tudo que nós fizermos daqui para frente é nele. Com luz ou sem luz, com som ou sem som, com prédio ou sem prédio, na rua ou em qualquer outro lugar, online ou presencialmente, tudo é nele. Tudo é dele. Chega de pedir dinheiro. Eu fiquei num dilema durante essa pandemia. Meu dilema sobre as finanças era: eu peço e falo destrinchado ou paro de falar? Não precisa falar. Tudo é dele. E tudo é para ele. Eu quero te convidar a trazer esse pensamento de volta. Eu sei que durante muito tempo eu disse que o templo, as cadeiras, é tudo para nós, para o nosso conforto. E de fato é. Mas eu quero que você dê um passo para frente agora no pensamento e pense assim: é para nós, mas ao mesmo tempo que é para nós, eu preparo para aquele que não faz parte desse aprisco ainda. E se ele não faz parte desse aprisco, então é para Deus. Porque eu estou atendendo um pedido do meu pastor, não o Pedro, Jesus Cristo. E o pedido é o seguinte: recebam. Lembra quando Paulo falou para Filemão: ei, recebe Onésimo aí, porque ele era inútil para você, mas agora ele vai ser útil. Irmãos, vamos receber as pessoas na nossa igreja como se elas fossem os príncipes dessa terra. Essa é a minha oração. O meu recado para a esfera da religião é o seguinte: eu cansei de religião, mas eu me apaixonei de novo pela verdadeira religião e pela igreja. O meu pastor me ama
O nosso pastor te ama. O nosso pastor se importa com você. O nosso pastor entregou a vida por mim e por você. O nosso pastor se fez homem como eu e você para sentir as nossas dores, para que quando eu e você nos voltássemos para Ele, porque todos os nossos recursos na terra se acabaram, Ele pudesse te dizer: eu sei. Esse é o nosso pastor. A minha oração para você, por você e com você hoje, é para que no exercício de redenção dessa religião, nós descobramos de novo esse amor pelo nosso pastor. Amém? Eu quero orar com você, se esse mosquito me deixar em paz. Eu quero orar com você uma oração muito singela. E ela tem 2 alvos. O primeiro é, se você ainda não conhece Jesus como seu pastor, eu quero te convidar a se render. E o segundo alvo é, se você conhecia Jesus como seu pastor e deixou que alguém tomasse o lugar dele, eu quero te convidar a se render de novo a Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor nos amou no passado, nos ama no presente e nada que nós fazemos vai mudar o seu amor por nós. Obrigado por esse conhecimento, obrigado por essa realidade e, mais importante, pelo menos nesse tempo, obrigado por essa pandemia. Sem ser insensível àqueles que sofreram com mortes e doenças, Pai, obrigado por essa pandemia, obrigado por esse tempo, obrigado por essa provação. A minha oração é que ela tenha produzido caráter, fé e esperança que não desaponta nos nossos corações. E o meu pedido, Pai, é para que, se há alguém ouvindo essa mensagem ou assistindo essa mensagem que não conhece a Jesus como seu pastor, que eles se rendam agora, numa simples e singela atitude, dizendo: eu me rendo com a sua boca, porque a sua palavra diz, com a boca a gente confessa e com o coração a gente crê. Dizendo: eu me rendo, Jesus, minha vida é sua. E para aqueles que se permitiram ser pastoreados por outro que não Jesus, que eles assumam esse ônus agora e se arrependam dos seus pecados, como eu me arrependo de ter tentado tomar o seu lugar. De maneira vã, porque é impossível. Obrigado, Pai. Obrigado em nome do seu Filho Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Amém. Bom, eu fico muito feliz de ter terminado essa série dessa maneira. Eu sei que tem muita coisa que podia ser dita, mas nesse momento eu vou te dar alguns avisos que tem a ver com a nossa organização, mas eu espero que essa mensagem tenha mexido com você. Se ela mexeu com você, dá um jeito aí de entrar em contato com a gente nas nossas mídias sociais ou no seu grupo de conexão. A propósito, deixa eu chegar pro lado aqui, porque o meu editor precisa desse lado aqui, ó. Se você quiser participar de um grupo de conexão, tá aqui o nosso código, aproveitando da tecnologia, para você participar desse grupo de conexão, que para nós é a igreja. Eu acredito que se você não estiver se relacionando intimamente com um grupo pequeno de pessoas, você não está sendo igreja. Portanto, se você quiser dar um passo à frente, a minha intenção é te ajudar. Está aqui o código, escaneie esse código aqui com a sua câmera do seu celular e nós vamos te ajudar a participar de um grupo de conexão. Como eu disse, nós estamos voltando aos nossos cultos presenciais, que é mais uma ferramenta, é mais uma das práticas que nós temos. E se você quiser, todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos os nossos cultos presenciais. A partir de domingo que vem, esse formato digital vai tomar uma cara diferente. Nós vamos continuar produzindo, talvez, conteúdo para quem quer absorver conteúdo, mas ser igreja não acontece digitalmente, só presencialmente. Então, se você quiser participar, pelo menos durante esse tempo de pandemia, de algum grupo que se reúne aqui no Zoom com a intenção de voltarmos a esse grupo presencial, fique à vontade. E por último,
sobre finanças, eu não vou falar mais sobre finanças. Você já entendeu, você já aprendeu e é isso. A partir de agora você vai precisar descobrir como é que faz para contribuir com a capela. Para quem assiste digitalmente, porque você não tem a possibilidade de estar aqui, nós vamos disponibilizar esse código aqui caso você queira contribuir. Mas eu vou te ser bem sincero. Se você já se chama parte da capela, eu quero que você entenda que nos nossos cultos presenciais eu resolvi abolir dinheiro, porque eu me rendo muito fácil a outros mestres. E Mamon, a figura de linguagem para dinheiro no Novo Testamento, é muito poderoso na minha vida. Então eu resolvi matar ele. E como é que eu mato Mamon? Eu ignoro, eu paro de falar dele. Então, nos cultos presenciais eu aboli. Agora vocês vão ter que se virar. Agora, para quem assiste digitalmente, se você quiser contribuir, e isso aqui não é um apelo, não é psicologia reversa. Se você não quiser contribuir também, tranquilo. Se você contribuir, vai nos ajudar. E se você não quiser contribuir, Deus vai continuar com a missão dele. E isso não é prepotência nem arrogância, é só uma convicção que eu tive. Nas próximas mensagens eu provavelmente vou falar da mesma maneira, até que eu consiga parar de falar de uma vez por todas. Mas esse é o código, caso você queira contribuir. O mais importante de tudo isso é o seguinte: o seu pastor te ama. O seu pastor não está preocupado com a sua performance. E é isso que eu quero que você entenda. A minha missão na Terra, enquanto indivíduo, é pregar o Evangelho de Cristo, fazer discípulo e plantar igrejas. E eu não preciso me render a outros deuses, senão o nosso Deus, o nosso bom pastor, para realizar essa missão. Então, que hoje essa missão tenha sido cumprida na minha e na sua vida. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, plantar igrejas. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Estou à sua disposição, caso eu possa te ajudar. E eu espero te ver em breve, presencialmente ou digitalmente, nos nossos próximos encontros. Fique com Deus.